Bom dia. Vamos dar início à terceira aula teórica de Ecologia da Paisagem. E para as próximas aulas vamos utilizar o Parque Natural do Alvão, que é uma zona próxima da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e facilmente visitável pelos alunos e pelos docentes, e vamos utilizar, portanto, este Parque Natural como material de trabalho ou como área de estudo. Vemos numa imagem retirada do Google Earth a povoação de Lamasdolo, a albufeira de Lamasdolo, a paisagem de um modo geral, e temos aqui uma representação cartográfica da mesma estrutura. A aldeia de Lamasdolo, a albufeira e a paisagem. Portanto, vamos trabalhar sobre o Parque Natural do Alvão e nesta aula iremos abordar os seguintes aspectos: data de produção da cartografia, análise da legenda referente a essa cartografia e, posteriormente, estudo da paisagem, contabilizando o número de manchas que temos a classificar essa paisagem e o número de classes pelas quais se distribuem essas manchas. Comecemos por usar a Carta de Ocupação do Solo referente a 1990, ou seja, a COS 90. Descarregamos esta informação da internet, é gratuita, é livre, e quando a abrimos no programa SIG, neste caso no ArcMap, temos acesso ao polígono do Parque Natural do Alvão, à cartografia de ocupação do solo e à legenda. Na aula prática, iremos mostrar como é que se chega a esta representação, uma vez que a COS 90 está disponível na internet, mas não vem cortada pelos limites do Parque do Alvão. Não vem cortada por limite nenhum, exceto pelo limite das folhas da cartografia referente à Carta Topográfica Militar. Portanto, voltando ao exercício, temos o Parque do Alvão. Sabemos que é constituído ou está representado em 487 manchas, mas a primeira dificuldade que temos é no tipo de legenda. Temos 3 graus de legenda, legenda de grau 1, que só tem a unidade primária de classificação da ocupação do solo, mais concretamente de uso do solo, a legenda de grau 2 e a legenda de grau 3, que já especifica a natureza da ocupação do solo. Mas estes códigos não nos dizem nada, temos que transformar estes códigos numa legenda descritiva que nos permita saber o que é que representa cada um destes polígonos. Procuramos na internet, legenda da COS 90, acedemos, por exemplo, à mapoteca da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e temos aqui a descrição da legenda, o código que vimos há bocado e o descritor. Temos que transformar este texto que está em formato PDF num ficheiro Excel, numa folha de cálculo, onde a primeira coluna tenha a designação da legenda e os códigos e a segunda coluna tenha a especificação ou o comentário a esta legenda. Portanto, criamos um ficheiro em formato Excel, no formato mais simples, 595, voltamos ao ArcMap, atualizamos o nosso projeto com a tabela que veio do Excel e depois, utilizando uma técnica de junção, um join, vamos dizer ao programa que queremos ligar estas duas tabelas na condição desta coluna ser igual a esta. O programa associa as duas tabelas e permite-nos posteriormente preencher o campo de ocupação do solo com a legenda. Na aula prática iremos explicar como é que se faz todo este procedimento. Hoje só vamos tratar da análise destes resultados. Portanto, uma vez que já sabemos qual é o tipo de ocupação do solo, podemos fazer a representação gráfica das várias classes e obter uma visualização da Carta de Ocupação do Solo em 1990. Podemos ver a albufeira, as povoações, a mancha de Pinheiro Bravo e chamo a atenção que estas cores estão definidas e não podem ser usadas como o utilizador quer ou à vontade do utilizador. Portanto, há regras para utilizar estas cores na representação das várias classes. Portanto, voltando ao nosso exercício, temos a Carta de Ocupação do Solo referente a 1990 e agora vamos começar a analisar a estrutura da paisagem. Acedemos à legenda da ocupação do solo e agora vamos sumariar esta legenda, ou seja, vamos pedir ao programa que nos diga quantas classes há,
quantos polígonos há de cada classe e depois qual é o valor mínimo, máximo, médio, total e desvio padrão referente a cada classe. Criamos uma tabela em formato DBase e sabemos, ou podemos ver, que temos 17 classes de uso e ocupação do solo e a respectiva caracterização. Reparem que eu não corrigi os erros de transformação de um formato no outro para mostrar que muitas vezes os caracteres acentuados ou cedilhados mudam de forma quando se passa de um programa para o outro e isto depois dá origem a erros muito difíceis de controlar e que impedem as consultas às bases de dados. Portanto, voltando ao nosso exercício, temos 17 classes de uso e ocupação do solo, organizadas em 487 manchas. A área de estudo prefaz 7.863 hectares e podemos ver que, por exemplo, a classe vegetação arbustiva em matos representa quase 50% do uso e ocupação do solo. E que a classe rocha nua representa quase 50% do número de manchas. Portanto, esta tabela dá-nos acesso aos valores absolutos referentes a cada classe, portanto, número de manchas mínimo, máximo, média e total. E agora temos que transformar esta tabela numa tabela de valores relativos para sabermos o que é que cada uma representa em termos de paisagem. Acrescentamos dois novos campos, manchas em percentagem, área em percentagem, e agora vamos calcular quanto é que este número de manchas, estes 18 polígonos, representam nos 487. E podemos ver que, por exemplo, as culturas anuais em associação com espécies florestais representam 3,7% dos polígonos, mas representam apenas 1,4% da área total. A rocha nua representa 48% dos polígonos caracterizadores da paisagem, mas representa apenas 13,9%, ou seja, 14% da área ocupada. E temos aqui o contrário. A vegetação arbustiva baixa e matos representa apenas 7,6% dos polígonos, mas representa 42% do uso e ocupação do solo. Portanto, uma coisa é o número de polígonos, outra é a área que representa em termos de cartografia. Portanto, quanto maior for a área representada e o número de polígonos, maior serão essas manchas. Isso consegue-se ver, por exemplo, aqui pela área média de cada um dos polígonos. Reparem que esta é a classe cuja área média por polígono é maior. E esta é a classe cuja área média por polígono é menor. Ou seja, temos 13 povoações, mas a maior delas ocupa apenas 5,2 hectares. Portanto, esta é uma das formas de abordar a paisagem e de fazer o estudo da constituição da paisagem. No entanto, temos que ver agora sobre uma forma gráfica para percebermos melhor esta relação. E vamos utilizar como variável independente as classes de ocupação do solo e como variáveis dependentes a percentagem de manchas e a percentagem de áreas. E aqui temos uma representação do que acabamos de dizer. A rocha nua tem muitos polígonos e pouca área, a vegetação arbustiva baixa tem poucos polígonos e muita área. Portanto, esta é a abordagem da constituição da paisagem. Unidades de paisagem. Como é que nós podemos dividir ou classificar o Parque do Alvão em unidades de paisagem? Se olharmos para esta representação gráfica, podemos ver que esta situação é composta essencialmente por duas classes. Esta é composta por muitas classes. Duas classes em que uma está pulverizada dentro da outra. Muitas classes em situações relativamente homogéneas de número de polígonos e poucas classes em que uma delas domina a paisagem. Portanto, podemos dizer que temos uma estrutura de paisagem dominada pelas manchas de pinheiro bravo, uma estrutura de paisagem dominada pela agricultura e pela ocorrência de povoações no Alvão, também a rocha nua espalhada por toda esta situação, e uma terceira unidade de paisagem em que predominam os matos e a vegetação arbustiva baixa e a rocha nua. Portanto, matos e rocha nua, agricultura
e povoações, e também muito mato, e essencialmente povoamentos florestais. Outro aspecto muito relevante agora é o relevo. Que estrutura de relevo, ou seja, que morfologia nos apresenta esta paisagem. Atualizamos o projeto com a carta referente à altimetria e podemos verificar que varia entre os 160 metros no extremo sudoeste do parque e os 1325 no extremo nordeste do parque. Esta crista é a parte mais alta da Serra do Alvão e é aqui que estão instalados os geradores eólicos que vemos a partir do campus da UTAD. Portanto, voltando ao relevo do Parque do Alvão, podemos ver que esta é a zona mais elevada do parque, esta é uma zona de transição e esta é a zona mais baixa. Portanto, temos as 3 unidades de paisagem associadas também ao relevo do Parque do Alvão. Analisando agora o declive, podemos verificar que esta zona é muito menos declivosa do que esta zona aqui. Esta situação particular é onde se localizam as fisgas do Ermelo. Portanto, o rio Olo passa por aqui, este é o percurso do rio Olo, e aqui temos a queda d'água que tem aproximadamente 70 metros de diferença de cota. Associando novamente as unidades de paisagem, podemos ver que esta situação é uma situação de alta montanha com terrenos relativamente planos ou com declives pouco acentuados. Esta é uma zona de transição entre a alta montanha e a zona basal do parque, até aos 400 metros. Terreno muito declivoso, as linhas de água muito marcadas. E temos aqui a zona de transição entre o terreno na área basal e o terreno na área montana. Fazendo agora uma representação 3D desta estrutura, recorrendo ao ArcScene, mais um aplicativo do ArcGIS, temos aqui a representação 3D do relevo, a parte mais alta, a parte intermédia e a parte mais baixa. E agora, se representarmos a carta de ocupação do solo de 90 sobre esse relevo, podemos ver que a zona montana, com declives pouco acentuados e onde predomina o mato e a rocha nua, a zona de transição, onde predominam as povoações e a agricultura, e a zona basal, onde predominam as manchas de pinheiro bravo e de floresta de folhosas. Na próxima aula continuaremos a trabalhar este assunto. Agradeço a vossa atenção. Obrigado.